Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 22 de maio de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Luz do Mundo, pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que já se encontra também no plano espiritual, né? Com a graça do Senhor. Então, o capítulo que nós vamos estudar hoje é a continuação do capítulo 3, né? Que tem o nome O Reino Indiferente, no parágrafo 19. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, ao nosso Pai Criador, aos Espíritos amigos, e pedir ao Pai que abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos entes queridos que já se encontram no plano espiritual, né? Eles também possam ser abençoados, fortalecidos, amparados, assim como todos aqueles outros nossos irmãos que no momento se encontram em sofrimento, em desequilíbrio, necessitados do amparo do Pai. E aqui na Terra também temos muitos desses, né? Nossos irmãos também amparados. E como Jesus nos ensina, precisamos amar os nossos semelhantes, sejam encarnados ou desencarnados. Essa é a vontade do Senhor. Então, assim, né, nós queremos sempre pedir por todos. E sabemos que o Pai está sempre também zelando por cada um de nós. Então, meus irmãos, nesse momento de muita paz e tranquilidade, queremos pedir a Deus que nos permita dar por iniciado o nosso estudo dessa obra maravilhosa tarde de hoje, graças a Deus. Bem, gente, antes de começar, lembrando do nosso seminário, tá? Domingo, dia 25, 15h30, Seminário de Francisco de Assis. Todos vocês estão convidados e, por favor, publiquem, compartilhem o cartaz, compartilhem o link, tá bom? Denise, a palavra está com você. Tá bom, Rose, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Alberto, Ana, Carmen, Rose, Boa tarde. Dulcinéia. Boa tarde a todos. Boa Como a tarde. Rose falou, nós estamos no parágrafo 19. A gente vai ler um pedacinho do parágrafo 18, tá? Refletindo no conteúdo das palavras do discípulo, aduziu compassivo, que foi Jesus que aduziu compassivo. Tens toda a razão em ambicionar os êxitos que passam ligeiros e podes afervorar-te à sua conquista, marchando ao lado dos que se glorificam e dominam. És livre, de minha parte, para avançares pela rota que desejares. Então, Jesus deixa Tiago à vontade para ele escolher o que ele quer seguir, né? Porque ele diz que ele não consegue compreender e quer saber do mestre por que que não chama para fazer parte ali do conjunto deles de discípulos, aqueles que eram bem aquinhoados, né? Aqueles que estavam em posições melhores, né? No meio daquela sociedade, naquela sociedade. Aqueles, porém, que amam a meu Pai e me servem, faloão ao lado dos atormentados, dos enfermos e desventurados, pois que para estes eu vim. Eu sou o médico das almas e tenho os braços abertos para todas as dores. O meu coração é fonte de reconforto para os que sofrem, e o reino a que me refiro não possui balizas na terra, nem pode ser compreendido dentro das diretrizes do tradicional humano. Alicerça-se, é o reino, né, de Jesus, sobre as sobre dores extenuantes e possivelmente nos holocaustos de muitas vidas. Cimentar-se-á no sacrifício dos que amam e que, nada possuindo, não receiam perder o que não têm. Então, ele veio para os doentes, não veio para os sãos, é o que ele quer dizer, né? E veio para aqueles mais necessitados. Agora vamos dar início à leitura do 19º parágrafo.
silenciou, fitando a estrada que serpenteava na direção da cidade à distância, talvez antecipando no tempo os acontecimentos do futuro. Continuou: o Filho do Homem triunfará, sim, em Jerusalém de maneira inesquecível, e seu nome passará à posteridade. Estará ele entre os filhos da raça, em posição, porém, muito diversa à dos antepassados. Mas isto será apenas o começo das dores reservadas aos seguidores do reino. Então, ele chama atenção mais uma vez que aquele que o seguir passará por duras provações, né? Então, era preciso serem firmes. E não foi uma coisa assim que ele escondeu, não, né? Toda oportunidade que ele teve para dizer que o, seguir a ele, ser discípulo dele, seria difícil, muito, extremamente difícil. Tanto que ele pergunta aos irmãos, né, se eles estavam dispostos a beber do mesmo cálice que ele. O sol penetrava em fios de ouro pela copa das árvores e chureava a passarada na ramagem oscilante. O discípulo, Tiago, fez-se então pensativo. O reino de Deus, concluiu o mestre, está dentro de cada um que o deseje. Não é trabalho externo, antes, resultado do excelente labor anônimo e sacrificial nas noites de silêncio, nos dias de angústia e dor libertadora. Ninguém o verá, e esse herói, aquele que conseguir realizar, não receberá aplauso, passando entre os homens desconsiderado, incompreendido, malsinado. Todavia, em paz consigo mesmo e em harmonia com Deus. Eis porque não posso atender às tuas sugestões. Obedeço àquele que me enviou, pensando especialmente nas meretrizes e nos publicanos, que levarão a dianteira para o reino de Deus. Em preferência, a muitos dos homens que aparentemente se encontram vinculados ao meu nome. Calou-se o mestre. Tiago caiu em pesada reflexão, enquanto caminhava ao seu lado, né, ao lado de Jesus, né? Desde então, passou a entender melhor o reino de Deus, aquele que não tem aparências externas e que deve ser conquistado com decisão. Então, aqui a gente vai dar uma paradinha para fazer uma pequena reflexão e ver onde outros autores descrevem o reino de Deus, ainda confirmando as palavras de, de Amélia Rodrigues. Eu vou compartilhar, tá, Rose? Está aberto aí, né? Tá todo mundo enxergando? Tá vendo direitinho? Vocês Sim, podem me Denise, responder. Sim, dá para ver. ótimo, ótimo. Então, me atrapalha um pouquinho. Vocês estão vendo minha tela inteira? Esse texto é um artigo de Leda Maria Flaboré, expositora da FESP, tá? O texto não é meu. E ela faz uma abordagem muito bacana, considerando alguns autores que a gente costuma estudar, algumas páginas que já estudei. Ela diz assim, a parábola de Jesus, tesouro escondido e a pérola oculta.
Tesouro Encontrado foi publicado em 26 de setembro de 2019. O tesouro encontrado e a pérola descoberta representam o ápice do esforço de transformação no bem. Então, a gente vai ver que reino de Deus, né, é esse que Tiago não compreendia naquela época, e muitos de nós, hoje em dia, também não conseguimos compreender, né? A gente está procurando estudar para fazer essa compreensão, né? Mas a gente não compreende de todo, né? Da sua forma mais patente. Então, vamos lá. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, encontramos 6 parábolas. Vocês estão enxergando direito ou o texto está muito pequeno? Você, Não, se você puder aumentar um pouquinho, mas não sei se você consegue. E eu não me Ah, lembro. consegue sim, aqui embaixo, ó, do lado direito. aí, clica aí. Aqui tem uma régua que você Ah, aumenta. sim, sim, sim. Aí, ó, clica no Eu mais, aumentei demais. É isso aí. Foi aí demais agora. O demais. máximo ele foi demais, o máximo foi demais. 80, mais ou menos, 80. Tá bom aí ou não? Aí. Tá bom, tá bom, tá Tá bom, bom. tá bom. Tá bom, Denise, tá bom. Tá ótimo. Isso, tá Tá ótimo, ótimo. ótimo. Tá Agora ótimo. tá Aí tá bom. tudo bem já. Ih, fiz besteira, peraí. Tá bom, Denise, tá bom. Vocês estão enxergando, eu só estou vendo vocês. Estamos Você não enxergando. tá vendo o Pronto. texto, não? Tá, Não agora eu tá. estou vendo o texto. Eu não estou Ah, vendo tá. vocês, acabei fechando. Mas não tem problema, não. No capítulo, o tesouro encontrado e a pérola descoberta representam o ápice do esforço de transformação no bem. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, encontramos 6 parábolas que fazem referência de forma direta ao reino de Deus. São elas: do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento, da rede, do tesouro escondido e da pérola oculta ou aquela pérola de grande valor. No entendimento espírita, o reino dos céus, ou o reino de Deus, como também é nomeado, indica um estado de alma. Opa. Um sentimento de plenitude que não é um lugar circunscrito no plano físico ou no plano espiritual. Nas parábolas, alvo dos nossos comentários, Jesus enfatiza essa felicidade, essa ventura de quem encontra tais riquezas representadas pela pérola e pelo tesouro. E do ponto de vista dele, Jesus, isso é tão grandioso e tão pleno que leva os homens que os encontra a dispor de todos os bens que possua. Em ambas encontramos o predomínio da transformação espiritual pela aquisição de virtudes. Trata-se de um momento decisivo na vida de cada um de nós, porque estaremos tratando da modificação íntima, definitiva, no bem ou a conquista do reino de Deus. Estou tentando acertar aqui isso. Ou a conquista do reino de Deus. Então, essa conquista do reino de Deus, essa transformação de cada um, a transformação íntima. Trata-se da descoberta da nossa consciência espiritual, da nossa ligação com Deus e das nossas capacidades para vencermos os obstáculos que surgem ao nosso progresso. O tesouro encontrado e a pérola descoberta representam um ápice do esforço de transformação no bem. E o local onde foram encontrados indica o plano onde desenvolveremos as experiências necessárias para esse crescimento, ou seja, a existência física ou os diferentes planos espirituais. Por isso, ambos são comparados por Jesus ao reino dos céus. Mas para adquirir o reino dos céus, o homem precisa se desfazer do reino do mundo.
Afirma Jesus que o reino não vem com aparência exterior. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Esse texto ela retirou do livro. Peraí. Caminho, Verdade e Vida. Tá aqui. No Caminho, Verdade e Vida, que é o capítulo 107, Vinda do Reino. E esse texto diz assim, nos fala Emmanuel, né? Porque é da coleção Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A vinda do reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. São as palavras de Jesus que está em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. E nas palavras de Emmanuel, continua. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, construindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. E aí ainda continua o texto, mas é um texto pequeno, ainda tem mais um pedacinho. Então, a Leda retira essa parte desse livro e a gente vai vendo que ela vai costurando, né, essa interpretação sobre o que é o reino dos céus ou o reino de Deus com os outros autores também. Qual o significado nas parábolas da expressão vender o que se tem e comprar o campo ou a pérola? Significa a mudança do homem material para o homem espiritual. O apóstolo Paulo de Tarso refere-se a isso como do homem velho para um homem novo. É desfazer-se dos bens materiais no sentido de não se dar prioridade a eles. Pelos bens espirituais, não se dá prioridade a eles pelos bens espirituais, lembrando que para esse homem materializado, seu tesouro e sua pérola, né, são os bens terrenos, né, gente? Para o homem materializado, são os bens materiais que conquistou ou que deseja conquistar. Cair Schutel, no livro, um momentinho, que a minha anotação está. Cadê? Cair Schutel, no livro Parábolas e Ensino de Jesus, que a gente fez o estudo dele há pouco tempo, na parte um e nos textos 11 e 13, que são, na primeira parte, né, que são que é a parte das parábolas. É a parábola do tesouro escondido e a parábola da pedra, da pérola. Cairbar Schutel diz o seguinte, ele coloca umas questões interessantes. Vou olhar aqui na íntegra, no livro de Cairbar, tá? Porque antes dessas questões ele fala assim: o homem tem resumido a sua tarefa na terra a procurar tesouros e achar tesouros, a esconder tesouros.
a vender o que possui para comprar campos que tenham tesouros. Assim tem acontecido, diz Cairbar. Assim está acontecendo. Aí é a parte que ela coloca aí no texto. Para que trabalha o homem na terra? Para que estuda? Para que luta a ponto de matar o seu semelhante? E ele mesmo responde: para possuir tesouros. E por essa razão, o mestre foi enfático ao afirmar que o tesouro imperecível é aquele que a ferrugem e a traça não corroem e os ladrões não roubam. Quando o homem terreno morre, nada leva consigo, mas o homem espiritual carrega tudo o que conquistou. O homem materializado não compreende a doutrina do Cristo, como Tiago também não compreendia, né? Como não aceita abandonar o que conquistou pela aquisição de algo invisível, impalpável. Aí a gente relembra aquele jovem, né, que pergunta como chegar ao reino de Deus, e Jesus fala que eles têm que vender tudo, se desfazer de tudo e vir até ele para poder segui-lo. E o jovem então fica triste e se retira, né? Porque ele não conseguiu. Ele era muito materializado, né? Esse homem material. Não compreendeu, né? Queria até, ansiava até, mas não conseguiu compreender. E não conseguiu largar, né? Abrir mão do que ele conquistou, né? Ele vive, o homem materializado, para o reino do mundo e não tem interesse por ora no reino dos céus. Não compreende que aquele desaparece com a morte física e este, no reino dos céus, permanece com quem o possui. E ela faz a citação também a Humberto Holden. Humberto Holden, no livro Sabedoria das Parábolas, né, na página 95, que ela faz a referência. Ele, Humberto Holden, nesse livro, fala assim: quando o homem descobre o reino dos céus, não se interessa mais pelos reinos da terra. Assim como a pérola que só revela o seu esplendor quando exposta ao sol, a conquista da felicidade plena só é revelada na luz da vida diária. É interessante lembrar o ensinamento de Jesus, que nos convida a não conservarmos a luz sob o alqueire, mas colocá-la sobre o velador, iluminando caminhos, dando direções. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que o homem, no nível evolutivo que se encontra presentemente, precisa sair da superfície do ego, que é o ser material, e mergulhar na misteriosa região do eu divino, que é o ser espiritual. Essa passagem será, na maioria das vezes, dolorosa, né? Jesus foi bem enfático ao avisar, né? Mas o resultado só acontecerá quando e se realizar o autoconhecimento. Antes de atingir a qualidade do seu ser, corre um homem atrás da quantidade do ter ou dos teres. Mas depois de descobrir o seu ser qualitativo, torna-se indiferente aos seus teres quantitativos. Esse é Humberto Holden. E quando as circunstâncias o obrigam a possuir certos objetos externos, possui-os com estranha leveza e serenidade. Então, aquele homem que já está na matéria, mas já está mais para ser um ser, um homem espiritual do que o material, ele fica no mundo sem pertencer ao mundo, né? Como disse Jesus. Não se fanatiza por eles, nem jamais é possuído por aquilo que possui. Todos os caminhos estritos e todas as portas apertadas desaparecem em face do jugo suave e do peso leve de uma felicidade sem limites. Então, para aquele homem que põe a sua
o seu foco no ser espiritual, no reino de Deus, acaba passando pela parte material, pelo jugo pesado, né? Pelas suas provas mais pesadas, junto ao Cristo, que, que o jugo do Cristo é suave, não é isso? Que como ele mesmo nos fala. Agora, para o estimado benfeitor espiritual Emmanuel, no, na Seara dos Médiuns, no livro Seara dos Médiuns, no capítulo Tesouros Ocultos, ela retira um pedacinho assim, para nos explicar o que é esse reino do céu. Tesouros são talentos que trazemos, independentemente da fortuna terrestre, a fim de ajudarmos aos outros, valorizando a si mesmo. E a Leda continua. Diz ele que cada um de nós, em nossas atividades, mostramos esse tesouro. Por exemplo, um homem e uma mulher têm no amor o tesouro que constrói o santuário do lar. O professor amontoa tesouros da cultura e inteligência para transmitir a quem quer aprender. O escritor respeitável estabelece tesouros no livro nobre que leva consolação e assegura o progresso. Assim também como o compositor, que cria um tesouro na melodia que compõe e encanta quem ouve. Continua dizendo que é preciso saber o que produzimos, a fim de sabermos para onde nos dirigimos. Fica claro agora para nós o porquê da afirmação de Jesus ao dizer: Onde guardardes o vosso tesouro, tereis retido o coração. Por essa razão, entendemos que para a redenção das criaturas, de todos nós, a- essa redenção está na transformação dos sentimentos. Quando são dirigidos para o bem, são bênçãos para a obra de Deus. Mas quando se voltam para o mal, impedem a concretização dos propósitos divinos, principalmente para nós próprios. Torna-se cada vez mais urgente trabalharmos essa ferrugem, né? Porque Jesus nos espera para nos mostrar os tesouros imperecíveis. Todos nós temos ouvido ou lido sobre a necessidade de transformação das nossas predisposições íntimas. Mas como proceder? O conhecimento de si, já o dissemos, é a chave do processo espiritual. Ontem mesmo Rose falou isso no estudo do, Tesouro. Peraí, Rose, me ajuda aí. Ontem, que a gente estudou Sermão do Sermão do Monte. Monte, isso. Eu agora misturei com o Humberto Holden. O Sermão do Monte é de Fajardo. Cláudio Fajardo. Isso. Obrigada, Rose. Minha memória deu um apagadão aqui. Mas como proceder, né? O conhecimento de si, já o dissemos, é a chave do processo espiritual. É fundamental o autoconhecimento para sabermos quem sou eu, qual é a minha obrigação para comigo e para com a sociedade na qual trabalho. E a gente volta e meia recorda, né? Encontramos um caminho em O Livro dos Espíritos, na questão 919, a famosa questão 919, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. Eles respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Como conseguir o autoconhecimento? O que fazer? Quando fazer? Como fazer? Aí é a questão 919A, né? Que ajuda-nos nesta busca. Mas é necessário, sem preguiça e com vontade real de aprender, diz a Leda Maria, tirar a estante do livro basilar, né, da doutrina espírita e ler sem pressa as respostas de Santo Agostinho. Gostei muito do texto dela. Vou parar de compartilhar aqui para a gente.
que faz um resumo bem, né? Um apanhado assim bem legal, né? Das obras e para a gente poder compreender mais Texto esse muito legal, Denise. tal Muito bom reino de Deus. mesmo. Muito bom, né? Gostei bastante. Ela tem uma capacidade de resumir bem, né? Isso, de Tempo. resumir legal, isso. Muito bem juntar, né? Eu achei Uma- também que interessante quando chega no final do texto, ela fala sobre a questão dos talentos, que é uma riqueza, os talentos, o conhecimento que você tem. Senão a sim, gente vira tudo para a riqueza material, né? isso, Né? Para a riqueza das coisas, dos bens, do dinheiro, não sei o quê. E ela traz essa questão também do talento e que coloca para você não colocar a luz embaixo do alqueire, ou seja, você trabalhar esse talento para o próximo, para a coletividade, enfim, né? Que é uma riqueza, né? Que isso muitas mesmo. vezes a gente vê que as pessoas desperdiçam esse talento somente para o seu desenvolvimento para si próprio, para conquistar bens, para, sabe, para acumular os bens, né? Tem uma outra parte que ela fala, lá em cima, eu não sei nem quem estava falando que ela citou, a questão de desfazer do reino do mundo. Eu achei tão bonito isso. É, Desfazer do reino do mundo. É eu assim, vou colocar o texto lá no grupo, tá? no grupo é uma boa mesmo, uma Isso. boa, que ele traz E abordagem esse boa. reino do mundo tem tantas armadilhas, né? Tantas É isso seduções, né? aí, isso mesmo. Para Porque, você se Eu acho desvencilhar que foi o desse Berto reino. Holden. não sei, Eu acho que eu foi o sei Berto que Holden. é interessante, tem muita armadilha mesmo, Alberto, é isso aí. Porque a gente fica Muito, achando que você, vamos dizer, você tem bens na sua casa, você conquistou. Você ter o conforto não é uma coisa errada, não é uma coisa. Mas senão a gente fica nessa coisa, né, de que somente você tem que. Como tem aquela passagem do rapaz rico, né? Mas não era Uhum. somente a Somente riqueza isso. material, era o orgulho, o egoísmo dele também, que ele tinha que se desfazer, vamos dizer Desfazer assim. isso. E ele não É. conseguiu, né? Não De tudo conseguiu. isso, ele não Senão conseguiu. Zaqueu tinha dado toda a riqueza dele, ele não fez isso. Não Zaqueu, precisa, não tinha metade, necessidade. É. e aquilo, o quíntuplo, o triplo de que ele havia roubado, alguma coisa assim, né? Mas ele continuou com os bens dele, né? Ele não se desfez Isso. de tudo. Uhum. Jesus não falou para todo mundo a mesma coisa, ele falava aquilo que era necessário para cada um. Para se conhecer, aí entra o Naquele momento. autoconhecimento, essa coisa toda. Então, faz uma abordagem legal, porque a gente fica somente com essa coisa de você, o reino dos céus não é um reino material, então você tem que se despojar. Não, não é assim, né? Então, ela traz uma abordagem bem interessante aí, trazendo. É porque que ela fala é realmente no final que você é aquela coisa, né? Ser, estar no mundo sem ser do mundo. Esse é do mundo. E o principal, Porque você aí é o conhece. homem que já consegue, Sim. O conhece-te a ti não mesmo. Você vê conseguir. que no Isso. final, ela coloca, né? Ela traz essa questão do livro dos Espíritos. Conhece, essa é a chave. Essa é a chave, né? Bem interessante mesmo. É isso aí. é quando Muito bem você Tem a diz, interessante. questão do Denise. dinheiro, que Oi, as pode pessoas falar, falam que o Ana. dinheiro é do mal. As pessoas falam, o dinheiro é do mal, né? E não é bem Não, assim, porque o é o dinheiro é uso que uma você faz dele. necessidade. Sim, Tem que saber fazer o bom uso, né? a gente está na E, matéria, e há né? A uma gente precisa. necessidade, a Isso. gente precisa do dinheiro para poder se viver, né, nesse planeta. Então, é a maneira que a gente usa o dinheiro que vai fazer a diferença, né? É isso E aí. aí também a gente colocou, a Denise colocou, estar nesse mundo e não ser esse mundo. E o que a gente tem que se desfazer é dos sentimentos que nos Sentimento. prendem a esse mundo. Porque Isso, o orgulho, o egoísmo nos leva ao apego, à supervalorização do nosso interesse pessoal. Então,
estar nesse mundo e não ser desse mundo é também aquele caminho, como diz o texto, do autoconhecimento e buscar transformação para se livrar desses sentimentos que também Isso. te prendem ao mundo material. Então, É a além de você. ambição, a avareza, né? Pois é, porque a avareza, o apego, vem da onde? Vem do egoísmo. Isso, Então, me prendo às coisas do mundo, mas por quê? Porque na fonte temos o egoísmo, querendo tudo. Então, a gente tem que ter essa noção que estar nesse mundo e não ser desse mundo é desfazer todos esses mecanismos dos sentimentos que nos prendem de forma equivocada a esse mundo. Aí, assim, a gente já está no ápice, como ela fala, né? Da mudança. Porque você consegue se desvencilhar de todas essas amarras, né? E você já está quase, já está quase alcançando o próximo degrau, né? Vamos falar, né? Porque você já consegue fazer essa, como é Agostinho fala, né? Você consegue já fazer essa parada, já se conhecer, já perceber o que você faz de certo, de errado, você já se analisa, você já está a meio caminho andado da. Tanto que ele falou, se você consegue fazer isso tudo, e minha conexão não tá boa, não. Tô falhando? Ainda não, né? Se você consegue fazer isso tudo, você já está a caminho de um passo para um mundo um pouquinho melhor, né? Se nós formos nos Para o próximo. compararmos ao que nós éramos e ao que nós somos, nós já demos passos importantes nesse caminho que você Importante. está comentando. É um verdade. caminho longo? É. Precisa de muito esforço? Muito, muito. É trabalhoso, como diz Joana. Mas nós já demos passos importantes para a construção desse homem novo. E a gente tem que perseverar, porque muita coisa precisa Exatamente. ser trabalhada para chegar à meta maior, né, da edificação do reino de Deus dentro de nós. E para a gente chegar a esse nível, a gente precisa trabalhar com esforço contra nós mesmos. É o bom combate que o Paulo É ser diz, né? perseverante, perseverante. Isso aí, o bom combate. Perseverante. Porque tudo é Muito bom, questão do né? hábito. Se É, você desenvolve o hábito desse mecanismo de buscar, você automaticamente no dia a dia tu já vai desenvolvendo aquilo que precisa. é isso aí. Então, aqui a gente ficou faltando só o último parágrafo de Amélia Rodrigues. E ela fala assim, ela diz assim: ainda hoje, diante dos espíritos difíceis, dos infelizes e dos perturbados, dos perturbadores e pervertidos, a atitude de muitos cristãos novos não difere daquela que Tiago, embora bem intencionado, conquanto invigilante, mantinha antes do diálogo esclarecedor. Então, é legal porque ele ainda hoje, né? Muitos de nós ainda é aquele Tiago antigo, antes de conversar. E ele conversou, né? Colocou, apesar de estar bem intencionado, era uma coisa que ele. Ai, gente, não. Desculpa, não abaixei aqui. Esses telefonemas incômodos de oferecimento de empréstimo. Que horror. É, esqueci de desligar o telefone. E, e muitos de nós ainda somos uns Tiagos, né? Antes desse diálogo. A gente ainda continua A gente vê que procurando, essa, buscando melhorar e procurando interpretar, né? Entender esse reino de Deus, né? A que Jesus se referia. Fala, Carmen. a gente vê que essas lições parece que foram feitas agora, né? Mudou muita coisa, gente no céu, que a gente olha aí no mundo aí.
Cada coisa aí que a gente fica pensando. Tá. Esse reino material, esse reino do mundo, esse egoísmo, essa O, prepotência, esse orgulho exacerbado. E aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu não sei qual é, que faz assim, será que esse mundo, quando é que isso vai melhorar? Quando é que isso vai... é, Aí eles falam que precisa uma exacerbação do desse mal, orgulho né? do mal. É exatamente isso, Quando Roberto. o mal chegar ao limite máximo, a gente vai ver a Pois é, necessidade do caminho do bem. isso. Olha, aí a gente fica pensando, será que ainda não chegou? Porque a gente vê coisas, cada atrocidade aí, nossa, não chegou ainda, pelo jeito, que aí vai haver uma mudança. Ou seja, aqueles que não estão ligados a esse mal vão começar a despertar. Eu acho, eu não sei, no meu entender aí fraco, eu fiquei pensando, meu Deus, será que precisa mais mal ainda? Será que a gente já não viu tanto mal? Né? Será que a gente não está Suficiente, né? assistindo? Será que a gente não está assistindo tanta falta de humanidade, tanta falta de caridade, tanta dor, tanto Falta de sofrimento? amor, né? Nossa, será que E não chegou muitas mentes ainda? doentes, né? Muitas mentes Não, doentes, né? gente, Que não essas sabiam. guerras todas, gente, a gente fica assim, meu Deus, não chegou ainda, não chegou. É, Penso que viu de tudo, né? Ainda tem muita coisa para ver, né? quando a gente assiste um pouco, e não tem só essas guerras. Na África, os países africanos têm guerras de terríveis, guerras de religião, guerra, cada coisa que a gente assiste, e parece até que não está acontecendo. Tem a guerra da Índia, o Paquistão. Meu Deus do céu, por território. Eu fico pensando, não chegou ainda, não chegou ainda no ápice ainda, pelo jeito. Ainda precisa mais, né? Mas, enfim, é isso aí. Que mais? Então, se a gente está aqui assistindo a isso tudo, e se horrorizando, a gente já está melhor, né, o Carmen? É, a gente está assim. Porque a gente sabe que antigamente a gente estava junto, né? Nas guerras, Pois é, pois nas é. lutas, nas disputas por terra, né? E hoje em dia a gente fica já ainda chocada. Hoje em dia a gente fica chocado com essas coisas. É, realmente. E, e isso quer dizer que de alguma coisa, de alguma forma, como diz disse o Alberto, a gente melhorou, né? A gente já deu um passo aí A gente já para conhece, subirmos aí a gente já tem um passinho no conhece a ti mesmo, a gente já começa a se conhecer um bocadinho mais e deixar algumas coisas, né? Ter um coração e, com mais e compaixão, fazer alguma coisa, né, Carmen, para poder fazer alguma para poder a coisa. gente ajudar a acelerar esse Isso, processo é, realmente. de regeneração. É isso aí. Então a gente terminou esse capítulo, capítulo 3, o reino diferente, né? Porque imagine se a gente ainda tem dificuldade ainda hoje em, em falar sobre esse reino, entender esse reino. Nós estamos aqui para a próxima aula, para o próximo estudo, a regra de ouro, o capítulo 4, tá? Para o dia de 30, Rose. Qual é o dia? Deixa eu olhar aqui. 29, né? Acho que é 29. 29. 29, 29. 29. 29, tá ok, obrigada. 29 do 5, do 25. Então a gente encerra aqui, sempre agradecendo ao nosso Pai, né, Senhor? Obrigado por essas lições, por esses irmãos que trouxeram todas essas lições para a gente poder estudar, refletir e continuar no esforço de cada vez nos melhorarmos. Mas obrigado, Senhor. Obrigado, queridos amigos espirituais, que conosco vem nos apoiarmos para conseguirmos alcançar os nossos objetivos, né? A graça Então, terminamos o estudo de hoje
E daqui a pouco a gente retorna, né, Rose, para Essa a palestra, palestra toda. vamos receber o nosso irmão Renan Thomas, que é aqui de Petrópolis. Ele é aqui de Petrópolis, vem fazer o estudo para a gente, né, de um tema muito interessante, que tem puro coração, né? É bem de acordo com o que a gente estava falando hoje, né? Deixar vir a minhas criancinhas, né? Como falamos aí, né? Ainda precisamos de tantas dores assim. Depende de nós, só depende de nós, né, gente? E o estudo do Evangelho, como a gente faz todas as quintas-feiras, é um ótimo remédio para que a gente possa, né, diminuir esse período de tanta dor e sofrimento e entrar logo no mundo de regeneração. Porque no mundo de regeneração já não tem. Ainda tem algumas dificuldades, né? Mas não como essas. Então, convido a todos e também, mais uma vez, lembrando a todos de estarmos domingo aqui para fazermos uma festa em homenagem a Francisco de Assis, né? Esse grande trabalhador da Serra do Senhor. Então, por isso que eu estou insistindo tanto, pedindo tanto a vocês que convidem outras pessoas, porque com certeza falando de Francisco vai estar conosco. Tá bom? Então, vamos dar uma paradinha agora, sempre agradecendo a Deus essa oportunidade. Um beijo no coração. Daqui a pouco a gente se vê. Eu não vou chegar a sair, não, tá?